Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim responder a uma pessoa que fez uma pergunta muito interessante no chat. É o Vanirli Silva. Ele agradeceu as dicas e disse: não poderei ter moto, pois minha CNH foi suspensa por uso de medicamentos. Aí ele pergunta: no caso de carro, tem que ser um bem econômico para valer a pena? Aí ele tem essa dúvida sobre essa questão de que carro ter. Será que a verba indenizatória paga pelo Tribunal de Justiça, ela permite que você tenha, sei lá, um carro econômico, ou um carro, sei lá, um carro médio, um carro mais top, e essa verba, ela vai ser suficiente para pagar esse veículo? É essa a pergunta que eu vou responder para vocês. Bem pessoal, antes de responder a dúvida do Vanirli Silva, peço vocês aí que deixem um like, se inscrevam no canal e compartilhem esses vídeos aí nos grupos, né, que eu sei que vocês têm aí dos aprovados no concurso, ou mesmo você que tem interesse aí apenas está assistindo o vídeo por almejar essa carreira aí de oficial de justiça. É uma carreira assim, talvez aí muito buscada aí pelos concurseiros. Bom, a questão sobre que o Vanirli falou, ela é muito propícia aí pro nosso cargo, né? Quando a gente assume principalmente a incerteza sobre que valor que eu vou auferir aí com a verba indenizatória. Bem, você que se inscreveu para esse concurso, você creio que já fez aí o seu dever de casa, que é aquele dever lá aquelas 5 dicas importantes lá para você fazer antes de assumir o cargo. Numa das dicas eu falo sobre isso, que é você se inteirar aí sobre a comarca que você vai trabalhar e principalmente se inteirar sobre a região da comarca que você vai trabalhar. Eu creio que você já deve saber já sobre isso, né? É uma coisa assim primordial. Você perguntando aos oficiais de justiça da comarca que você passou, você vai ter mais ou menos uma noção. Eles vão te falar: olha, nessa região você vai cumprir aí tantos mandados por mês. E aí você vai poder fazer um cálculo estimado ali sobre que valor que você vai ter disponível ali toda semana, porque o pagamento das verbas é semanalmente, como eu falei no outro vídeo também. Eu creio que aí, vou botar assim a título de exemplo, por menor que seja a comarca que você irá trabalhar, eu creio assim que fazendo aí uma conta aí grosseira, muito grosseira, eu creio que você não irá cumprir aí menos do que 20, 30 mandados por semana. É muito assim, eu acho que assim, teria que ser um caso excepcionalíssimo de você assumir um cargo de oficial de justiça, lá que está no edital, previsto lá uma vaga para tal comarca, e essa comarca não necessite muito do seu trabalho. Se teve a vaga prevista, é sinal de que essa comarca ela está assim, com muitos mandados a serem cumpridos, com déficit de oficial de justiça. De repente você vai para essa comarca, você vai trabalhar sozinho em muitos períodos, ou então você vai para uma região assim, tem muito mandado, de repente, porque os mais antigos é aquele negócio, né? A gente vai atingindo um patamar na carreira que você acaba buscando, querendo ou não, mais tranquilidade, né? Trabalhando numa região com menos volume de mandados, percorrer menores distâncias. Isso é natural da idade. Mas aí eu creio que num cenário pessimista, um cenário assim improvável, extremamente improvável,
Vamos supor que você receba 20 mandados por semana. O mandado numa região urbana, né? Uma região próxima, a região que seja a sede da comarca. Vamos supor, a comarca aqui de Ubá, ela tem outras cidades, né? Ubá, Tocantins, Guidoval, Rodeiro e Divinésia. Aqui na cidade sede da comarca de Ubá, todo mandado feito aqui na zona rural de assistência judiciária, tá? Ele tem um valor aí de verba indenizatória de R$ 25,80. Ou seja, contando apenas esses mandados, vamos supor, fazendo uma conta básica assim, rápida, não exata, se você receber 20 mandados por semana, 80 mandados mês, você vai aferir uma verba de R$ 2.000 por mês. 30 mandados semana, 120 mandados mês, R$ 3.000 de verba indenizatória. Isso contando assim, como eu estou falando, um cenário assim totalmente improvável, um cenário assim muito pessimista, porque junto com esses mandados de assistência judiciária vem outros, né, da tabela D, chamada tabela D, que é da chamada Justiça Paga. Ou seja, sem contar esses mandados, eu creio que esse valor, R$ 2.000, R$ 3.000, é um valor aí suficiente para você adquirir o seu veículo. É claro, você não vai adquirir aí talvez para início de carreira, a não ser que você, de repente, você mora com os pais, você não tem família, de repente você poderia financiar um carro zero, poderia um carro popular zero, se você for uma pessoa que tem essas condições, essas características, né, de não ter aí muitos compromissos, né? De repente você consegue. Se você tem tudo isso, tem família, tem que pagar aluguel, pagar conta de luz, de água, de repente um carro usado, mas um carro em bom estado, completo, você consegue adquirir aí tranquilamente um carro aí dos seus de 25 a 45 mil reais, sem problema nenhum. A questão da verba, ela vai te dar o subsídio aí para você fazer isso, fazer um seguro razoável. A pergunta do Vanirli, se compensa, se para compensar ter o veículo, se a verba para compensar ter o veículo teria que ser um veículo popular, um veículo econômico, eu creio assim que, respondendo essa pergunta dele, nunca que você vai tirar dinheiro do bolso, pelo menos assim, só se for uma situação muito peculiar, sei lá, o carro bateu o motor, ou de repente você bateu no trânsito, o seu carro não tem seguro. Mas eu falo assim, é muito, muito improvável que a verba indenizatória não dê para você fazer o financiamento do seu veículo, que você, vamos supor, que você pague para trabalhar. Muito improvável que isso ocorra. Talvez seria num cenário aí, sei lá, muito improvável aí de uma comarca que eu não acho que não existe esse lugar, de ter um volume de mandados aí muito pequeno. Vamos supor, você tá lá numa comarca, vamos supor, que eu duvido, quero que alguém me mostre isso, uma comarca que emita aí 10 mandados para o oficial de justiça por semana. Aí quer dizer, 10 mandados por semana dariam aí 40 mandados mês, mais ou menos R$ 800, olha só, R$ 800 de verba indenizatória por mês, daria essa conta aí. Eu acho improvável, porque vamos supor, essa comarca com 10 mandados, ela vai te exigir muito menos trabalho. Quer dizer, talvez ele nem necessite você ter um carro, realmente. Mesmo que você não tenha possibilidade de ter moto, de repente você vai ter que se virar de outra maneira, é claro. Você vai cumprir mandado a pé, mandado de bicicleta, de ônibus, né? Ele falou que não pode andar de moto, quer dizer, de bicicleta, então ele não pode. Então, não poderá. Mas aí, cumprindo tão poucos mandados, você, na verdade, você nem precisa de ter carro.
O carro ou a moto é um meio assim para te fazer ganhar tempo e cumprir mandados aí em maior volume, em menor espaço de tempo. Tudo isso aí para te otimizar o trabalho. Mas você cumprindo tão poucos mandados, 10 mandados por semana, que isso não existe, tá? Eu só estou dando um exemplo. Nem seria necessário você ter um carro dessa maneira. Essa questão da verba indenizatória, ela é muito interessante, realmente. É bom que vocês tenham essa curiosidade, porque assim que a gente chega, a gente meio que chega assim no escuro. É claro que hoje com a internet, por exemplo, eu desenvolvi um canal para isso, para tirar essas dúvidas de vocês. Imagina lá, há 20 anos atrás, quando nós assumimos as pessoas do concurso de 2005, não existia nenhuma informação a respeito disso. As pessoas, elas tinham que conhecer assim os oficiais de justiça na cidade para a qual prestaram o concurso, ir lá perguntar. E mesmo assim, naquela época sim, você se bobear, você pagava para trabalhar. Assim que assumimos, eu já dei o meu exemplo, né? Eu não tinha carteira de moto, todos aqui já tinham, porque eles já tinham a vivência assim com o pessoal do fórum, já sabiam mais ou menos como é que funcionava a profissão do oficial de justiça. A maioria deles já estava lá com disponível a moto e carro, né, também alguns. Mas eu, como não tinha carteira de moto, não tinha veículo, saí da faculdade direto pro fórum, para cá para trabalhar. Não tinha família aqui, quer dizer, e a verba naquele tempo era assim, uma coisa assim simbólica, para não dizer outra palavra aí ofensiva. Quer dizer, naquele momento sim, ali se pagava para trabalhar. Ali você não tinha que ter um carro econômico para compensar, não. Você tinha que ter uma moto econômica para compensar, e mesmo assim financiar a moto, que nem eu fiz, financiar uma moto usada. E nesse meio tempo, enquanto eu estava no processo ali de habilitação para a categoria A, cumpri mandado mais ou menos durante aí uns 3 meses de bicicleta e de ônibus urbano. A minha sorte foi que eu consegui, por uma coisa de Deus, ficar numa região aqui da cidade sede da comarca. Quer dizer, eu não dependia de ônibus intermunicipal, locais assim, zona rural. Praticamente a minha região não tinha zona rural. Tinha lá no cantinho lá da cidade, mas assim, raramente tinha algum mandado para lá. E aí eu já fui de bicicleta. Mas assim, o oficial de justiça, agora, em 2024, esse sistema de verba indenizatória de Minas Gerais, eu já falei, repito, ele é considerado ser o melhor do Brasil. Porque assim, ele te indeniza pelos financiamentos, pela compra do veículo que você quiser, fazer seguro, fazer a manutenção do carro, trocar os pneus, entendeu? Você vai receber a verba. Agora, se você quiser economizar essa verba de outra maneira, você vai fazer os seus sacrifícios. Você vai cumprir mandado a pé, de ônibus, de moto. Mas a realidade atual que vivemos para aquela de outrora, ela é muito assim, muito diferente. Portanto, você que vai assumir o concurso aí, você pode ficar assim, mais ou menos assim, descansado com relação a isso. É claro, tem que se informar, tem que ir no fórum, saber já a sua região que você vai trabalhar, isso é muito importante. Essa questão de se tem muita zona rural, se a quilometragem dos mandados é muito grande, tudo isso você já tem que saber, já deveria saber, eu acho que você já sabe. Mas essa pergunta aí do Vanirli, ela foi muito boa. Essa questão aí dos valores dos mandados, eu vou deixar para fazer isso depois, porque assim, é uma coisa que varia muito, varia pela quilometragem. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Mandados aqui, como eu falei, na sede da comarca, assistência judiciária apenas, R$25. Eu faço uma cidade aqui, Rodeiro, eu pego mandados lá
que já tem um outro patamar de quilometragem. Aí os mandados de rodeio são R$ 45. De um outro distrito aqui de Ubá, são R$ 54, entenderam? Tudo tem uma escala. Mas sobre, se você, finalizando, se é interessante você ter um carro econômico aí para você trabalhar, bom, você pode aí, depois que as coisas estiverem aí assentadas aí na sua comarca, você, após ter um carro econômico, você pode ter um carro melhor de repente para viajar com sua família. Isso aí vai ser possível para você. De início, é claro, é bom que vocês sejam conservadores. É um ponto importante, porque vocês serão o que nós chamamos aqui de PJinhas. Vocês, é claro, começarão no início da carreira, PJ 28. De repente é interessante vocês aí terem um carro, sei lá, mais barato aí no início, saber aí como que será o patamar da sua vida financeira e depois aí adquirir outro carro. Tem muitos carros aí muito bons para cumprir mandado. Fiat Uno, Gol, Ford Ka, Classic, Celta. São carros assim excelentes, Palio, que você pode aí encarar tranquilamente aí zona rural e ter um certo conforto. Ter aí um certo conforto aí de ter um ar-condicionado. Não recomendo vocês aí comprarem carro sem ar-condicionado, porque o nosso trabalho, né, de para e anda a todo momento, ele tem que ser um carro, no mínimo um carro com ar-condicionado. Mas aí a verba indenizatória ela vai te dar esse subsídio. Quanto a isso, vocês podem ficar aí tranquilos, sem maiores aí preocupações com relação a essa questão aí. Tô chegando aqui no fórum, pessoal. Hoje é dia de júri, né? Por isso que eu estou mais bem paramentado, como se diz. Bom, deixem um like, não esqueçam, compartilhem o vídeo. E se você tiver uma outra questão, outra pergunta, terei o prazer em responder. Utilizem essa ferramenta disponível, né, o YouTube. Uma coisa aí que não tínhamos há 20 anos atrás. E fez falta. Fez muita falta. Valeu, um abraço, boas diligências.